Olá, boa noite. Boa noite. TREs começam a preparar urnas para o segundo turno. O IPEC divulga uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Investigações no Rio Grande do Sul revelam que bandidos se feriam de propósito para obter direito judicial de não serem mais importunados por policiais. O Banco Central detecta encolhimento da economia em agosto. O francês Karim Benzema é eleito o melhor jogador do ano. Morre o artista plástico Ângelo Venosa, um dos maiores escultores brasileiros. O Jornal Nacional está começando. As urnas eletrônicas começaram a receber os dados dos candidatos à presidência e aos governos estaduais no segundo turno. A polícia na porta desse cartório eleitoral de São Paulo é para garantir a segurança. Aqui dentro estão sendo preparadas as urnas para votação no próximo dia 30. As 496.856 urnas que vão ser usadas no país inteiro passam por esse processo. Assim como em São Paulo, os trabalhos em Goiás tiveram início hoje. Na Bahia, são quase 40 mil urnas sendo preparadas. Em Pernambuco, todas as urnas devem ficar prontas até o dia 26. Primeiro, o sistema de votação é atualizado. Ficam apenas os nomes, os números e as fotos dos candidatos que disputam o segundo turno. Em seguida, essas informações são carregadas nas mídias que são instaladas nas urnas. Aí, elas são lacradas. Isso garante que nenhum dado vai ser inserido na urna por quem quer que seja. Aliás, isso é uma impossibilidade até o dia da eleição. Depois que tudo isso é feito, ainda tem uma parte importante deste processo. De 3% a 6% das urnas de cada zona eleitoral do país são separados e vão passar por uma auditoria. Vão ser verificados o funcionamento da urna, os dados dos candidatos inseridos aqui e se o processo de votação acontece corretamente. Essas urnas são escolhidas ao acaso ou são indicadas pelos representantes dos órgãos fiscalizadores ou dos partidos políticos, que podem acompanhar toda essa fase do trabalho. E nós forçamos uma votação fictícia, com emissão de zerésima, emissão de boletim de urna no final da votação, para conferir se realmente todos os dados estão corretos. A Ellen é voluntária de uma organização que acompanhou a verificação das urnas em todos os estados no primeiro turno. Nós tivemos total liberdade para perguntar aos servidores, fomos bem respondidos nesse sentido e eu acredito pelos relatos também, todos os outros observadores nas outras unidades federativas também tiveram essa mesma liberdade. Um tiroteio interrompeu hoje de manhã um compromisso de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Na inauguração de um polo universitário em Paraisópolis, inclusive o policiais protegeram o prédio e Tarcísio de Freitas saiu escoltado. Ninguém que estava no evento se feriu. Segundo a polícia, o tiroteio começou numa abordagem de PMs a 2 suspeitos numa moto. Um foi baleado e morreu no hospital. O outro fugiu. Tarcísio de Freitas disse que o episódio não teve relação com uma questão política ou eleitoral e que recebeu uma mensagem de solidariedade do adversário, o candidato do PT, Fernando Haddad. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo. Luiz Inácio Lula da Silva começou o dia de campanha na zona leste de São Paulo. O candidato do PT percorreu a principal avenida de comércio do bairro de São Mateus em cima de um carro aberto, acompanhado pelo vice na chapa Geraldo Alckmin. Cercado por apoiadores, Lula acenou e tirou fotos. Durante o trajeto, disse que quer trabalhar para gerar empregos de qualidade e investir em habitação. E falou sobre a importância de garantir aumentos reais do salário mínimo. O comércio vai crescer, vai funcionar, vai vender mais, porque o povo vai ter o seu poder aquisitivo aumentado. Faz 4 anos que se não reajusta o salário mínimo nesse país. 4 anos que não se ajusta o salário mínimo, e o salário mínimo hoje é ganho por 36 milhões de brasileiros, dos quais 22 milhões são aposentados. À tarde, Lula se reuniu com lideranças religiosas católicas no centro de São Paulo. Entre os presentes estavam Frei Davi, da Educafro, entidade que trabalha pela inclusão da população negra, e Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua. A
reunião durou mais de 2 horas. Lula ouviu demandas sociais e disse que, se for eleito, vai ampliar a inclusão de minorias e combater a fome. Eu sei que é importante a gente ajudar a pequena e média agricultura familiar nesse país. Eu sei que é possível a gente aumentar nossas exportações sem causar nenhum problema a esse país. E a gente vai ter que acabar com a fome outra vez. É uma das razões pelo qual eu digo todo dia: se eu voltar à presidência e esse povo voltar a tomar café, almoçar e jantar, eu já fiz a missão da minha vida, que é a coisa mais importante. No final do evento, o candidato do PT recebeu uma bênção e ganhou de presente uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O candidato do PL, Jair Bolsonaro, ficou em Brasília. Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Palácio da Alvorada. Ainda pela manhã, recebeu 2 ex-senadores, Agripino Maia, que preside União Brasil no Rio Grande do Norte, e Arthur Vigílio, do PSDB, derrotado na corrida para o Senado deste ano. O candidato agradeceu e ressaltou a importância da relação do Executivo com o Legislativo. Tenho dito que o perfil da Câmara e do Senado foi mais para o centro-direita, ou centro, como queiram, e nós temos um caminho bastante grande e, por que não dizer, asfaltado, para que propostas que interessem ao Brasil como um todo sejam aprovadas com mais agilidade. E realmente a consequência disso é dias melhores para todos nós. Depois, Bolsonaro recebeu a visita e o apoio de cantores sertanejos, como Chitãozinho e Zezé de Camargo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, também estava presente. Num rápido pronunciamento, Bolsonaro destacou a importância do agronegócio para o país e apontou políticas do governo que considera importantes para o setor. O campo, para pacificar o campo, titulamos, demos um registro para mais de 420 mil assentados. Então, onde tinha foco do MST, nós deixamos fora com a titulação. Mais ainda, essas pessoas transformaram-se em agricultores familiares de verdade, tiveram acesso ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica. Na sequência, foi a vez do governador reeleito do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Ele foi ao Alvorada para declarar apoio a Bolsonaro. À noite, Jair Bolsonaro participou de um evento religioso, acompanhado da primeira-dama Michele. O IPEC divulgou a 3ª pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. A pesquisa foi contratada pela Globo. De sábado até hoje, o Instituto perguntou a 3.008 eleitores: em quem você votaria para presidente da República se o segundo turno da eleição fosse hoje? Segundo o IPEC, Lula, do PT, permanece na liderança da disputa contra Jair Bolsonaro, do PL. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nas 2 primeiras pesquisas, 51% responderam que votariam em Lula. Na pesquisa divulgada hoje, o percentual variou para 50%. Na margem de erro, Lula teria de 48% a 52%. Na primeira rodada, 43% responderam que votariam em Bolsonaro. Depois, o índice oscilou para 42%, agora para 43%. Pela margem, Bolsonaro teria de 41% a 45%. Brancos e nulos, 4%, depois 5%, agora de novo 5%. Não sabem ou não responderam 2% nas 3 pesquisas. Agora os resultados que não consideram os eleitores indecisos, os votos em branco e os nulos. É como a Justiça Eleitoral totaliza os resultados da eleição, com base só nos votos válidos. Nas 2 primeiras rodadas, Luiz Inácio Lula da Silva tinha 55% dos votos válidos. Na pesquisa divulgada hoje, 54%. Com a margem, Lula teria de 52% a 56%. Jair Bolsonaro tinha 45% dos votos válidos nas 2 primeiras pesquisas. Na divulgada hoje, 46%. Com a margem, Bolsonaro teria de 44% a 48%. O Instituto pediu aos eleitores que avaliassem a administração de Jair Bolsonaro. Em meados de setembro, 30% consideravam a gestão Bolsonaro ótima ou boa. Depois, 29%, 33%, 35%, 38% e agora 37%.
Regular, 22% em 4 rodadas, 19% e agora 23%. Em meados e no fim de setembro, 47% avaliavam a administração Bolsonaro como ruim ou péssima. Depois, 44%, 42%, 41%, agora 39%. 2% não sabiam em meados de setembro, 1% nas 3 semanas seguintes e 2% nas 2 últimas rodadas. O IPEC perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como Jair Bolsonaro governa o país. Em meados e no fim de setembro, 36% aprovavam, 40% nas 2 semanas seguintes, depois 43%, agora 44%. 59% desaprovavam a maneira como Bolsonaro conduz o país em meados de setembro, depois 60%, 55% em 2 pesquisas, 53%, agora 52%. Não sabiam avaliar 5% em 4 rodadas e 4% na pesquisa passada e nesta. O IPEC entrevistou 3.008 eleitores em 184 municípios. A seguir, bandidos se feriam de propósito para enganar a justiça e impedir a ação policial. Policiais militares mataram um jovem numa blitz no Rio de Janeiro. Bruno Eduardo Rocha tinha 21 anos. O soldado da Força Aérea cresceu numa família de militares. Ele era um jovem exemplar, um filho perfeito, um sobrinho extremamente dedicado e um militar extremamente disciplinado. Bruno saiu de carro no sábado à noite. Ele não parou numa blitz da PM na zona oeste do Rio e foi baleado. Eu não vejo qualquer motivo aparente para o Bruno furar uma blitz ou desobedecer uma ordem policial. Eu acredito que o Bruno não teria ouvido a ordem, se é que houve uma ordem de parada. A Polícia Civil apreendeu o fuzil do PM que disparou contra Bruno Eduardo. Em depoimento, ele contou que Bruno dirigia com uma arma nas mãos. Mas a única arma entregue aqui na delegacia foi a do próprio policial militar. O Bruno não tinha arma, não tem porte de arma, ele nunca teve contato com arma no meio civil, apenas no meio militar. Aos investigadores, o policial militar Robson Reis declarou que encontrou um carro e uma moto sem placa, com 2 ocupantes em atitude suspeita. O PM disse que os veículos iniciaram uma fuga e afirmou que deu diversas ordens de parada. Declarou ainda que não foi possível revistar Bruno nem o carro e que Bruno estava visivelmente embriagado. Uma testemunha gravou o momento em que policiais militares socorreram Bruno e o levaram para a viatura. Ele morreu no hospital. Alexandre é amigo de Bruno desde a infância. Estava com um primo na moto no momento da abordagem. Ele negou ter fugido da polícia e disse não saber por que Bruno não parou. A gente percebeu a ordem de parada e já estava encostando a moto, aí meu primo. E o policial continua a perseguição em cima do Bruno. No enterro, amigos, parentes e colegas de farda pediram que as investigações corram rápido. A família toda está com o coração dilacerado. Ninguém espera, perder um ente querido de uma forma tão cruel e covarde da maneira que aconteceu. Brasil! A Polícia Militar do Rio afirmou que está apurando o caso. No Rio Grande do Sul, a polícia descobriu que bandidos estavam inventando acusações contra PMs para enganar a justiça e impedir a ação policial. O condomínio em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, com centenas de moradores, era usado pelos criminosos como ponto de tráfico. É daqui também que a polícia suspeita que partiram áudios em que bandidos ensinam como forjar acusações contra a atuação dos policiais. Tem que todo mundo falar bonito, entendeu? Se passar por vítima. Vale até simular uma agressão. Dá até umas pauladas no braço, deixar roxo. Dizer aí, estão entrando na minha casa, estão quebrando a pau aí na frente dos meus filhos aí, querendo achar coisa que não existe. Me dá esse apoio de ir na corregedoria também, dizer que eles invadiram a tua casa. Que eles invadiram a tua casa, que te bateram, essa mulher e o cara. Vou te mandar a foto do papel com o nome deles. Hoje a polícia fez uma operação no condomínio. Apreendeu armas, drogas, dinheiro e prendeu 3 pessoas.
As falsas acusações contra o trabalho da polícia têm levado a justiça a conceder medida protetiva em favor dos suspeitos. Isso impede que os policiais voltem a se aproximar dos criminosos. Só que no estado já são 13 medidas como essa. Pelo menos 7 delas seguem em vigor. O aumento do número de denúncias à corregedoria nos últimos dias levou a polícia a suspeitar de uma ação organizada pelos próprios criminosos. Os policiais conseguem geralmente comprovar a falsidade, mas gera um processo, gera um procedimento, gera um transtorno que nós percebemos que é organizado, pelo crime, para que cause justamente esse estresse e essa tentativa de enganação do Estado. Uma das medidas protetivas foi dada a um homem flagrado vendendo drogas no centro de Porto Alegre. Durante a prisão, ele alegou ter sido vítima de violência policial e recebeu uma medida protetiva, em que o juiz proibiu os policiais de se aproximarem dele ou da sua família. Ele foi liberado para responder ao processo em liberdade e um mês depois voltou a ser flagrado vendendo drogas, o que gerou uma prisão preventiva dada por outra juíza. Na decisão, ela disse ainda que o suspeito induziu o juiz a erro, assegurando sua impunidade e que as lesões não foram provocadas pelos policiais, mas sim pelas algemas. O Ministério Público entende que os juízes não podem tomar esse tipo de decisão por conta própria, sem serem provocados por delegados ou promotores, e tem recorrido. Na medida que o policial tem o dever legal de coibir as práticas criminosas, a partir de medidas como essa, ele estaria impedido sequer de se aproximar de um criminoso, impedindo, por exemplo, a prática de graves crimes. O Tribunal de Justiça do Estado diz que as medidas protetivas são minoria e previstas pelo Conselho Nacional de Justiça. As medidas são legais, elas devem ser tomadas e isso faz parte do sistema como um todo, mas é importantíssimo salientar que são medidas muito excepcionais. A Grande São Paulo teve 2 registros de feminicídio no fim de semana. Uma tristeza e um drama que vão muito além da cerimônia no cemitério da Zona Leste de São Paulo. Acabou com a nossa vida, acabou com a vida dos meus netos. E a dor é imensa. Eu nunca imaginei que eu iria escolher um caixão para ela igual fui escolher hoje. Ana Carolina tinha 27 anos e 3 filhos. O marido, Fernando Fernandes dos Santos, está desaparecido e é o principal suspeito do crime. Um boletim de ocorrência mostra que Ana já tinha sido agredida por ele no início do relacionamento. Desistiu da medida protetiva ao descobrir que estava grávida. A filha caçula estava junto com a mãe na hora do crime. A suspeita é de asfixia e violência sexual. A gente arrombou a porta, eu junto com a avó dela e a avó, e ela estava morta já. A outra vítima desse fim de semana, uma mulher de 28 anos, morava em Diadema, na Grande São Paulo. Ela e o namorado foram mortos pelo ex-companheiro dela, que se matou em seguida. No Brasil, os casos de feminicídio aumentaram desde 2016 e se mantêm num patamar de mais de 1.300 mortes por ano, apesar da leve queda em 2021. Quem estuda a violência contra a mulher defende a importância de uma rede de proteção que deve envolver parentes, amigos e o poder público. Uma rede que precisa estar sempre atenta. A gente tem que entender que quando a gente fala do feminicídio, a gente está falando de um crime de ódio, de um crime que afeta a família inteira e que a gente precisa encontrar mais do que leis penais para garantir o acolhimento dessas famílias e o suporte para essas mulheres em situação de violência e para os familiares que ficam. A mãe de Carolina quer que o assassino seja preso. Eu só quero que achem ele, tem que achar ele. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Eu só quero a justiça, já que eu não vou ter mais minha filha de volta. A seguir, o francês eleito o melhor jogador do ano. O francês Karim Benzema é o ganhador da Bola de Ouro, o prêmio concedido ao melhor jogador de futebol do mundo. A Copa do Mundo do Catar começa daqui a 34 dias. Antes disso, os maiores nomes do futebol mundial se reuniram em Paris, no tradicional prêmio Bola de Ouro da revista France Football.
Entre eles, o Raí, camisa 10 na conquista do Tetra em 94. Ele apresentou o prêmio criado esse ano em homenagem ao seu irmão, Sócrates. O senegalês Sadio Mané ficou com o troféu pelas ações solidárias que realiza em seu país. Nos principais prêmios da noite, a espanhola Alexia Putellas, jogadora do Barcelona, ganhou pelo segundo ano consecutivo como a melhor jogadora de futebol do mundo. Entre os homens, Vini Júnior foi o mais bem colocado dos brasileiros. Ficou em 8º. E o anúncio mais esperado veio de um francês para o outro. Zinedine Zidane, vencedor da Bola de Ouro de 98, entregou o prêmio de melhor jogador do mundo a Karim Benzema, do Real Madrid. No calendário do futebol há também uma outra premiação super importante, o troféu The Best, que é entregue pela FIFA aos melhores de cada ano. Como em 2022 tem Copa do Mundo, certamente as atuações dos craques aqui no Catar vão ser decisivas para esse resultado. O The Best vai ser depois da Copa. Em 2018, por exemplo, o croata Luka Modric, vice-campeão, foi eleito o melhor jogador na Rússia e depois desbancou Messi e Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo. O polonês Lewandowski ganhou em 2020 e 2021. Mas até o início da Copa, o francês Benzema seguirá como o cara do futebol mundial. A Procuradoria do STJD denunciou clubes e atletas pelas confusões nos jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro neste domingo. Cenas de pânico em Fortaleza, crianças chorando e um menino de 9 anos carregado pelos bombeiros. Ele foi um dos 17 torcedores que receberam atendimento médico na Arena Castelão. Não teve ferimentos graves e passa bem. O Ceará perdia para o Cuiabá quando uma briga começou entre torcedores da equipe. A partida prosseguiu, o time fez o gol de empate, mas a confusão se espalhou e muita gente tentou se refugiar entrando em campo. Também houve tentativa de agressão a jogadores do próprio Ceará, ameaçado de rebaixamento no Brasileirão. Atletas dos dois times correram para os vestiários. Segundo a Polícia Militar, 7 pessoas foram autuadas. Na Ilha do Retiro, no Recife, a violência começou depois do gol de empate do Vasco nos acréscimos da partida válida pela Série B. O autor do gol, atacante Raniel e outros jogadores do clube carioca comemoraram diante da torcida do Sport. Muitos objetos, inclusive pedras, foram atirados na direção dos atletas. Um portão foi arrombado e invasores agrediram 2 oficiais do Corpo de Bombeiros. 9 pessoas foram autuadas. Depois de quase 1 hora de paralisação, o árbitro Rafael Claus encerrou o jogo. Ele relatou na súmula invasão, agressões e falta de garantias à própria segurança e a dos profissionais envolvidos. Registros semelhantes aos feitos por Caio Max Vieira, que apitava Ceará e Cuiabá. A Confederação Brasileira de Futebol lamentou os episódios e possíveis consequências, como torcedores que venham a se afastar dos estádios por medo na reta final das competições. O presidente Edinaldo determinou imediatamente o envio da documentação para os órgãos de segurança pública locais, para o Ministério Público dos Estados, para que eles analisem o aspecto criminal, porque o que aconteceu ontem foi um crime, e também determinou que se encaminhe toda a documentação para a Justiça Desportiva, para que eles analisem também a responsabilidade sobre o âmbito esportivo e o âmbito disciplinar. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, órgão autônomo que vai julgar os casos, já denunciou os mandantes Ceará e Sport. Pediu a interdição da Arena Castelão e da Ilha do Retiro. Os estádios poderão ficar fechados por até 10 partidas. Existe também a possibilidade de perda de pontos e multa. A Procuradoria cobrou ainda a suspensão preventiva de Raniel e Luiz Henrique, jogadores do Vasco, por terem provocado a torcida do Sport. Os 2 atletas foram expulsos, mas devido à confusão, o árbitro não conseguiu mostrar o cartão vermelho a eles em campo. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e também para você que nos acompanha aqui no JN. Ainda faltam 2 semanas para outubro terminar, mas Florianópolis já ultrapassou a média de chuva do mês todo, que é de 153 milímetros. Até agora choveu 173 e amanhã pode chover outros 40 milímetros. Além de Santa Catarina, também tem risco de temporal em parte do estado de São Paulo, no Paraná, no norte e no leste
do Rio Grande do Sul, incluindo São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. As instabilidades vão aumentar por causa de um cavado e de uma área de alta pressão atmosférica. E ainda tem possibilidade de ressaca de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Laguna, em Santa Catarina. As ondas podem chegar aos 3 metros de altura, segundo a Marinha. Enquanto o Centro-Sul fica sujeito à chuva forte e ao mar agitado, esta parte do Brasil fica seca, com umidade do ar abaixo de 20%, ou seja, menos da metade do ideal. E ainda tem o calor. Em Palmas, de quase 40 graus. Em Goiânia, de 36 e em Brasília, de 32 graus. No litoral nordestino, chove a qualquer hora, de Sergipe ao Rio Grande do Norte. Maceió e Recife devem registrar os maiores volumes. No norte, Boa Vista e Manaus. Nas outras capitais da região, também em Mato Grosso do Sul, no norte da região Nordeste, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, pancadas de chuva mais isoladas, que podem ter raios e ventos também. Com até 27 graus em Vitória e 29 no Rio. Belo Horizonte vai ser a única capital do Sudeste com tempo firme o dia todo e a mais quente também, com até 30 graus. Em Salvador, 31, em Fortaleza, 32, em São Luís e em Belém, 34 e em Macapá, 37 graus. Essa semana vai ser abafada, inclusive em regiões onde tem esquentado menos. Nesse mapa aqui, onde está verde claro, as tardes vão ter máximas variando de 24 a 27 graus. Ao mesmo tempo em que no Pantanal a previsão é de mais de 40 graus nos próximos dias. No Rio, os termômetros não vão chegar a tanto, mas devem subir sim dia após dia. E vai chover também. Mas por aí, Renata e Bonner, é mais sol e calor do que chuva. Tá bom, obrigada, Eliana. Faz um mês que as ruas de cidades do Irã têm sido tomadas por manifestantes em atos de protesto. O motivo foi a morte de uma jovem detida pela polícia de costumes. E uma canção se tornou símbolo das manifestações. A ativista iraniana Masih Alinejad conta que se emociona toda vez que ouve os versos. A música Baraye, ou É Por Isso, virou um hino dos manifestantes que ocuparam as ruas em protesto contra a morte de uma jovem sob custódia policial. Baraye tu ye kuche rakhsidan barsidan bevakh baraye khaharam baraye tu ye kuche. Ele foi preso 2 dias depois, mas a perseguição não silenciou a mensagem. Depois da prisão, os iranianos passaram a repetir a canção nas ruas. Virou um hino global por liberdade, explica Masih Alinejad. Social teve mais de 40 milhões de visualizações. O opositor pagou fiança, deixou a prisão e está sendo processado pelo governo iraniano. O crime, transformar em versos publicações de mulheres explicando por que protestam contra o regime. A onda de protestos começou há um mês, depois da morte de Mahsa Amini, de 22 anos. Ela estava presa havia 3 dias, acusada pela polícia de costumes de usar o véu islâmico de forma incorreta. Nas ruas, mulheres queimaram véus e cortaram o cabelo em público, desafiando o regime dos ayatolás. Hoje, Masih Alinejad vive nos Estados Unidos. Há 8 anos, ainda no Irã, criou um movimento contra a obrigatoriedade do véu e teve que deixar o país ameaçada de morte. Masih acredita que desta vez as mulheres estão mais unidas do que nunca. Embalado pela trilha sonora que ganhou o mundo. É o meu sonho, é o sonho de milhões de iranianos, que um dia a gente possa ter liberdade. Can be free as man. A Rússia voltou a bombardear a capital da Ucrânia nesta segunda-feira.
como se a guerra iniciada em fevereiro estivesse recomeçando. Imagens obtidas pela agência de notícias Reuters mostraram uma explosão antes do nascer do sol. O alvo foi um distrito perto da principal estação de trem de Kiev, pouco depois das 8 da manhã, quando muitas pessoas vão trabalhar e as crianças vão para a escola. Alguns policiais ainda tentaram abater os drones a tiros. Gente aterrorizada abandonou os abrigos subterrâneos enquanto bombeiros tentavam apagar as chamas. Policiais, moradores e jornalistas correram para se abrigar sob um arco próximo. Vitali, de 22 anos, contou que estava com a família na sala quando as explosões começaram. O gabinete presidencial da Ucrânia informou que 4 pessoas morreram em Kiev, uma delas uma mulher grávida e outras 4 na cidade de Sumy. O Ministério da Defesa da Rússia segue afirmando que só atingiu alvos militares e de infraestrutura de energia. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que conseguiu destruir 37 drones kamikaze que seriam de fabricação iraniana. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kenani, negou e disse que o governo do seu país não apoia nenhum lado da guerra. Em Bruxelas, o Conselho da Europa aprovou mais 500 milhões de euros em apoio militar à Ucrânia. A União Europeia estuda aplicar sanções econômicas contra o Irã se ficar confirmado que os drones vieram de lá. A primeira-ministra do Reino Unido assumiu o cargo há pouco mais de um mês e já enfrenta uma crise política profunda. O novo ministro da Economia, sem delicadezas, foi direto ao ponto. Já no primeiro pronunciamento, disse que vai reverter praticamente todas as medidas fiscais anunciadas pelo governo. Durante uma sessão no parlamento hoje à tarde, Liz Truss ficou atrás dele, sentada em silêncio. Quem é que está no comando, tem perguntado à oposição desde o fim de semana. Liz Truss tem só 41 dias no poder. A credibilidade dela derreteu depois que anunciou detalhes do plano econômico, que foi a principal promessa de campanha. O que seria um projeto ousado para alavancar a economia do país diante da maior inflação dos últimos 40 anos, foi visto por economistas como um desastre. O plano previa um grande corte de impostos que beneficiaria até os super ricos. E para cobrir o rombo nas contas do governo, a ideia era pedir empréstimos estimados em mais de 100 bilhões de libras por ano. A assombração da dívida pública assustou os investidores e fez a libra cair para o menor valor da história frente ao dólar. A tradicional revista The Economist comparou o poder de Truss com uma alface, dizendo que ambos têm um curto prazo de validade. Diante da crise, Truss demitiu o então ministro da Economia e trouxe para a linha de frente Jeremy Hunt. Ao reverter hoje as medidas do antecessor, ele avisou que outras decisões de encher os olhos de lágrimas estão por vir. Em uma entrevista à BBC agora há pouco, Liz Truss reconheceu os erros e pediu desculpas. O que analistas britânicos se perguntam agora é como Liz Truss vai se manter no poder sentada no banco de trás do governo. A China anunciou hoje que vai adiar a divulgação de dados econômicos do período de julho a setembro. O anúncio foi de última hora e sem explicação. Além do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do país, a China também decidiu atrasar outros números, como produção industrial, vendas no varejo e preços dos imóveis. Os dados seriam anunciados nessa terça, no segundo dia do Congresso do Partido Comunista. O atraso gerou especulação. O mercado suspeita que a China tenha crescido menos do que a meta divulgada por Pequim em março, de 5,5% para 2022. O atraso na divulgação de números tão importantes para a economia de um gigante como a China traz preocupação para o mundo. Se a decisão foi para esconder mau desempenho, muitos analistas e o mercado financeiro podem interpretar que a China está de vez colocando a ideologia à frente da economia.
O governo disse que, apesar dos desafios, o país conseguiu manter uma tendência de recuperação de julho a setembro, mas não deu detalhes. O atraso nos números acontece num momento de definição do rumo político da China. O Congresso, que por décadas serviu para marcar a transição de poder entre líderes chineses, este ano deve confirmar um terceiro mandato de 5 anos para o presidente Xi Jinping. Isso vai fazer dele o líder mais longevo desde Mao Tse-tung, o comandante da Revolução Chinesa que governou o país de 1959 até sua morte em 1976. Xi Jinping discursou como um presidente disposto a desafiar o mundo para colocar a China no pódio da liderança global. A economia brasileira encolheu em agosto. Foi uma queda de 1,13% no índice de atividade econômica do Banco Central, a maior retração desde março do ano passado. De janeiro a agosto, o IBCBR acumula 2,76%. O preço médio da gasolina subiu na semana passada para R$ 4,86 nos postos de combustível, 7 centavos a mais do que na semana anterior. Esse aumento interrompeu um ciclo de 15 quedas seguidas. A seguir, a morte de Ângelo Venosa, um dos maiores escultores brasileiros. Morreu hoje no Rio, aos 68 anos, um dos maiores escultores do Brasil. Em quase 40 anos de carreira, Ângelo Venosa criou obras surpreendentes. Madeira, tecido, ferro, materiais da natureza e da indústria viraram formas criadas para provocar os sentidos e a memória. A gente observa e tenta associar a algo que já conhecemos. Esta aqui, por exemplo, seria um fóssil de dinossauro. A gente pode até tentar, mas elas insistem em ser diferentes de tudo que já vimos. São criaturas do reino particular de Ângelo Venosa, no limite entre a fauna e a flora, o familiar e o estranho. Frutos de uma pesquisa aperfeiçoada em 4 décadas. No ateliê, o artista demorava a se decidir sobre a realização de cada vértebra das estruturas gigantes. O que importa não é onde você vai chegar. O barato é esse caminho. Você não sabe para onde é, você vai fuçando, você não sabe direito o que você quer. Isso que é legal. A escultura que virou uma marca da Praia do Leme ganhou um apelido dos cariocas, baleia. O paulistano Ângelo Venosa viveu a maior parte da vida no Rio. Fez parte da conhecida geração 80, que se formou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, na zona sul da cidade. O Ângelo foi a voz poderosa das transformações da tridimensionalidade nos anos 80 até os dias de hoje. Suas obras permanecem como uma força poderosa da escultura e da arte brasileira. Ângelo Venosa é e será sempre um artista maior para todos nós. Sempre muito curioso. Construiu corpos poéticos através de imaginários esqueletos que sustentavam sua esperança em um mundo amigo e solidário. Descansa em paz, meu amigo. Considerado por críticos o escultor mais inventivo da arte brasileira contemporânea, Ângelo Venosa representou o Brasil na Bienal de Veneza. Também participou das Bienais de São Paulo e do Mercosul. Tem obras nas coleções de vários museus no Brasil e no exterior. Deixou esculturas espalhadas por parques e jardins. Do início, eu fazia todos eles sozinho, sem assistente, com poucos recursos, cortando a madeira diretamente com eu mesmo com uma serrinha. Depois, o artista se aventurou pelas novidades da tecnologia. Na hora de fazer no computador, tá? Então tem uma coisa meio experimental, sabe? Eu faço um pedacinho e vou lá, clico e dou uma torcidinha e não sei o quê, e olho de outro lado. Assim, é muito uma metáfora da experimentação que estaria acontecendo na bancada, entendeu? Isso me dá muito prazer. Os programas de computador e a ajuda dos assistentes foram fundamentais para a produção artística de Ângelo Venosa nos últimos 3 anos. Em 2019, surgiram os primeiros sintomas da esclerose lateral amiotrófica. A doença que ataca o sistema nervoso e enfraquece os músculos trouxe grandes desafios, mas não impediu a criação de novas esculturas.
Esta exposição, em abril de 2021, com peças feitas durante a pandemia, mostrou como Ângelo Venosa nunca perdeu o prazer da criação, como ele explicou nesta nossa última conversa no ano passado. É um processo de adaptação constante, zero sofrimento nisso. Enfim. Eu ter conseguido fazer esse trabalho me dá assim, uma sensação ótima, né? Porque assim, eu fico pensando, será que eu vou conseguir fazer ainda mais? E eu gostei muito do que eu fiz, sabe? Assim, eu gostei do resultado. Então, é mais do que, que bom eu consegui fazer. Não, ficou legal. Que bom que eu consegui fazer, que bom que ficou bom. O corpo de Ângelo Venosa será velado depois de amanhã no crematório São Francisco Xavier, no Rio, de 11 da manhã a 1 da tarde. Até amanhã. Até amanhã. Olá galera, seja muito bem-vindo ao nosso Farm Simulator 2022. Galera, dessa vez aqui estou trazendo para vocês aqui essa máquina, galera, que até hoje eu estou sem saber como que realmente pronuncia esse nome. O nome parece roupa, né? Então vamos chamar de roupa mesmo, né? Essa máquina aí, muitas pessoas eu acho que devem até ficar perguntando para que serve no jogo. Ela não é a colheitadeira, galera. Se você comprar aí como colheitadeira, aí você vai se dar mal aí, porque ela é uma máquina que é para carregar caminhões, né? Vai estar pegando aí o material que tiver no chão, né? De repente você tá com os caminhões cheios, faz o descarrega, né? Descarrega em uns locais aí no chão mesmo. Então essa máquina aí, ela pega o material que está no chão e faz o carregamento em caminhões, né? O controle do braço dela é no mouse, galera, aí para quem vai manusear para carregar o caminhão. Ela tem essa esteira aí, né, que é como fala o cano, né? E você direciona ela aí, assim como eu estou fazendo aqui, na direção da carroceria do caminhão. Então ela só começa a derramar as coisas na carroceria assim que você aperta o mesmo botão de basculhar, né? O mesmo botão que você usa para virar a carretinha na hora de basculhar o material nos carros, né? Então o mesmo botão aí na tecla, se eu não me engano é na tecla aí, e aí ela começa a jogar em cima do caminhão. Ela pega todo o material, 100% do que está no chão, independente do que seja, calcário, sementes, batatas, né? Qualquer coisa aí, qualquer cultivo aí que você tiver colhido aí, tiver derramado no chão, ela coleta tudo isso aí e você faz o carregamento no caminhão. Tem algumas outras funcionalidades nela aí, que depois eu vou estar mostrando em outro vídeo. Esse vídeo é mais rápido aí, mas para tirar essa dúvida aí, que teve pessoas que comprou elas aí achando que seria uma colheitadeira, e como na real aí ela não serve para colher, somente para pegar o material, né, que foi basculhado no chão aí, qualquer material que derramou e tal. Então aí a gente pegou o calcário, colocou de volta aí no caminhão e funcionou tudo certinho, pegou 100% do calcário. Então é isso aí, galera, valeu, um abraço. Mas para dar essa dica a vocês, mostra aí para na hora de vocês comprar, não comprar a máquina aí achando que é uma máquina de colhedeira. Então valeu, um abraço, até o próximo vídeo e fui. Até amanhã, galera, se Deus quiser. Essa máquina é top, hein? Olha só. Fui.